Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Vamos refletir hoje sobre raízes da ansiedade, mas antes eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender, Senhor, aquilo que o Senhor está falando conosco neste momento. Senhor, e eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Eu reparto meus 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Eu me submeto ao Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Vamos refletir hoje sobre 2 raízes da ansiedade. Vamos ler juntos Mateus 6, versículos do 25 ao 34, que vai dizer assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês não se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Tudo que cresce na nossa vida, tudo que ganha espaço na nossa vida, ela vem de alguma raiz. Muitas vezes aquilo que a gente está vendo, por exemplo, a ansiedade, quando nós não estamos ansiosos, é somente a ponta do iceberg. Tem algo por trás, tem algo oculto que está sustentando, por exemplo, neste caso, a ansiedade na nossa vida. E a ansiedade, ela tem pelo menos 2 raízes. Então, existe algo que está dando sustentação a essa ansiedade na nossa vida. Porque muitos problemas que nós temos, muitos sentimentos que nós temos, eles na verdade são apenas uma ponta do iceberg. Aquilo que está aparecendo, na verdade, não é o verdadeiro problema. Tem algo oculto, né? Tem uma raiz por trás daquilo que está sustentando esse sentimento. E hoje nós vamos ver 2 raízes de ansiedade. A primeira, uma paternidade ferida. E a segunda, uma mente doente. Mas o que nós precisamos entender, em primeiro lugar, para que a gente possa sair dessa ansiedade, porque eu acredito que a ansiedade, ela tem batido a sua porta, porque na minha porta a ansiedade ela tem batido, né? E o que é ansiedade? Porque a ansiedade ela é um mal que ela comete a maioria das pessoas, né? Na correria do nosso dia a dia, né? Nós quase somos engolidos com tantos afazeres que nós temos que fazer. É a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família. E quando a gente vê, a ansiedade já está à nossa porta. Você se considera uma pessoa ansiosa? A ansiedade ela tem batido à sua porta? A ansiedade, né, no dicionário, o que é? É uma preocupação intensa, uma preocupação excessiva, persistente, medo de várias situações cotidianas. E a ansiedade ela pode atingir o nosso corpo, né? O nosso físico ele pode sentir quando a gente está com um nível muito elevado de ansiedade. A gente pode ter uma frequência cardíaca elevada, a gente pode ter sudorese, a gente pode, né, começar a suar excessivamente, a nossa respiração pode ficar rápida demais, a gente pode ter sensações de cansaço. E o triste hoje é que a ansiedade, ela tem acometido não só adultos, né, mas muitas crianças hoje, elas estão sendo acometidas pela ansiedade. Mas algo importante que a gente precisa entender, como nós lemos ali no versículo 26, né, que ele diz que para a gente observar as aves do céu, né, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Né, para a gente observar os lírios do campo também.
Então, o que o Senhor está querendo dizer para a gente? Ele está dizendo para a gente observar. O primeiro passo que nós precisamos entender é que a gente precisa parar para contemplar. Nós precisamos contemplar o céu. Isso você já deve ter observado ultimamente, né? O pôr do sol tem sido lindo. Você tem parado para observar esse pôr do sol, esse espetáculo que o Senhor ele tem nos proporcionado todos os dias ao final das tardes? Nós precisamos observar, parar para contemplar a natureza, os pássaros, as plantas, coisas simples. O Senhor ele não está pedindo algo para a gente absurdo, não. O primeiro passo que o Senhor está pedindo para a gente é o quê? Pare, contemple. Né? A natureza, ela revela o Deus Criador, né? O Deus criativo. Então a gente precisa parar e entender que se Ele sustenta as aves do céu, se Ele veste os lírios do campo, quanto mais nós, né? O Senhor, Ele cuida da gente. E a primeira raiz da ansiedade que eu gostaria de falar hoje é sobre uma paternidade ferida. Toda pessoa ansiosa, ela não tem um pai celestial, né? Uma pessoa que é ansiosa, ela não consegue ter a visão de Deus como um pai celestial, que a sustenta, que a protege, que cuida dela. Então, um pilar que sustenta a ansiedade na nossa vida é uma paternidade ferida. Talvez você tenha tido problemas com a sua paternidade terrena. Talvez o seu pai te abandonou, talvez o seu pai não te protegeu, né, não cuidou, não te sustentou. Talvez você não teve um pai ausente, você teve um pai presente, mas o seu pai terreno, ele não cumpriu o papel que ele deveria ter cumprido. E hoje você sofre com ansiedade. Mas o Senhor hoje, Ele está dizendo para você que Ele é seu pai. E Ele te sustenta, Ele te protege. O Senhor, Ele cuida de você. Muitas vezes o nosso Pai Celestial, Ele deixa a gente passar por algumas situações, por algumas dificuldades, para que a gente possa deixar Ele ser o nosso Pai, para que Ele possa mostrar essa paternidade para a gente, para dizer que Ele cuida da gente, que Ele protege a gente. E nós precisamos entender que nós precisamos depender do nosso Pai Celestial. Quando a gente depende dEle, né, a nossa dependência está nele, isso automaticamente não deixa a ansiedade ter espaço na nossa vida, né, não deixa o medo ter espaço na nossa vida. Se a gente deixa Deus cuidar da gente, nós vamos experimentar coisas, viver coisas que nós jamais imaginaríamos que nós iríamos viver. Mas uma pessoa que ela tem a sua paternidade ferida, muitas vezes é uma pessoa que ela vive sem direção, ela não sabe para onde ir, se sente perdida. É uma pessoa que não deixa ninguém cuidar dela, que quer sempre se virar sozinha. Uma pessoa com paternidade ferida, ela não confia nas pessoas. Uma pessoa com paternidade ferida é aquela pessoa que nunca para num serviço. Ela, cada vez que passa, dá problema, está em outro serviço. Mas hoje o Senhor, Ele quer curar a sua paternidade ferida, porque ainda que o seu pai terreno, ele possa ter te machucado, possa ter te ferido, possa não ter exercido o papel dele, mas hoje o Senhor está dizendo para você que Ele, o seu Pai Celeste, Ele cuida de você e Ele jamais vai te ferir. Deus, Ele é um Deus de detalhes, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, mas a gente precisa deixar que Ele cuide da gente. Em Jeremias, capítulo 17, os versículos do 5 ao 7 diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então esse texto mostra pra gente que toda pessoa que não confia no Senhor, ela vai se afastando do Senhor. E quando a gente se afasta do Senhor, a gente é como nosso coração está afastado do Senhor, a gente é como um arbusto plantado no deserto.
a gente já não vive mais. A gente está morto, a gente se torna uma pessoa infrutífera. Mas aquela pessoa que confia em Deus, ela é feliz. Aquela pessoa que confia em Deus, ela não vai dar lugar, não vai ter lugar na sua vida para ansiedade, não vai ter lugar na sua vida para o medo. E outro texto que eu gostaria de ler é Lucas 10, o versículo 38, que vai falar sobre Marta e Maria. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Eu não vou ler toda a história, porque eu acredito que todos já conheçam, mas é importante também que depois você pegue a sua Bíblia na sua casa e continue lendo. Mas o que o Senhor ele quer dizer para nós hoje? Que nós precisamos ser mais Maria ao invés de Marta. Porque a Marta, ela esqueceu da melhor parte, mas Maria não. Maria, dentro da própria casa, ela virou visita, porque ela sentou aos pés do Senhor e ela aprendeu mais. Nós precisamos, assim como Maria, nos jogar aos pés do Senhor, A gente deixar um pouco da correria do dia a dia, dos afazeres do dia a dia, Deixa um pouco aquela louça para lavar, deixa um pouco a casa para limpar. Não estou dizendo para você deixar, virar tudo imundo, tudo sujo, não. Mas muitas vezes nós estamos presos num ativismo de só fazer e fazemos coisas que o Senhor não quer que a gente faça. Nós precisamos acordar todos os dias de manhã, agradecer em primeiro lugar por mais uma oportunidade de vida, mas pedir para o Senhor para que a agenda dele se cumpra no nosso dia. Porque muitas vezes nós gastamos tempo fazendo coisas que não são aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. E nós precisamos passar mais tempo aos pés do Senhor, ficar com Ele. Por quê? Porque automaticamente a gente vai deixando de ser uma pessoa ansiosa, nós vamos deixando de ser uma pessoa menos preocupada. E a segunda raiz da ansiedade que eu vou falar hoje é sobre uma mente doente. Você já parou para pensar que muitas preocupações que você tem, medo, muitas das ansiedades que você tem, elas nem chegam a acontecer, elas ficam só ali na sua mente. A nossa mente, ela rouba a nossa paz. Nós somos bombardeados com muitas preocupações e informações e nós vamos perdendo a nossa paz. A gente precisa fazer o quê? Cercar a nossa mente. Nós precisamos proteger a nossa mente. Nós não podemos deixar a nossa mente aberta. Porque os pensamentos ruins, eles vão vir, mas eles precisam estar só de passagem. Nós não podemos deixar esses pensamentos ruins parar na nossa mente, fazer morada da nossa mente. Então, uma chave para que a gente cerque a nossa mente está lá em Filipenses 4. Filipenses 4, versículos do 6 ao 7, versículos 6 ao 7, vai dizer assim, Filipenses 4, versículos do 4 ao 9, que vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Uau! Esse texto é uma chave para a gente cercar a nossa mente, para que a gente guarde a nossa mente, para a gente não estar ansioso por nada. Esse texto diz para a gente guardar a nossa mente, para a gente não estar ansioso por causa alguma. Quando a gente se sentir ansioso, tiver algo nos preocupando, o que a gente tem que fazer? Orar a Deus, entregar ao Senhor. E a paz de Deus, que excede
todo entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração. É algo, irmãos, que humanamente falando não tem como a gente explicar, né? Não tem como a gente entender, mas o que cabe a nós fazermos é entregar ao Senhor, né? Isso é uma chave que a gente precisa fazer, orar a Deus em súplicas, entregar a Ele, e a paz dele vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente. E o texto, ele diz, né? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, nós precisamos hoje ser de verdade, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas são de mentiras, né? Nas redes sociais, onde as pessoas postam coisas que são mentiras, né? Coisas que não são verdades, nós precisamos ser verdadeiros, né? Nós precisamos ser puros, porque a verdade liberta, né? O texto diz tudo que é honesto, nós precisamos andar em honestidade. Nós precisamos ser honesto, né? Ser honesto naquilo que ninguém está vendo, que é isso que na verdade vai revelar o nosso caráter. E nós precisamos realmente ser honesto, tudo que é justo. Nós precisamos viver a justiça de Deus, não a nossa justiça, né? A Bíblia diz que Deus ele não gosta de balança, para a gente não usar, né, balança com pesos e medidas diferentes. O Senhor, ele odeia, ele detesta. Nós precisamos então ser pessoas justas, ser pessoas honestas naquilo que ninguém está vendo. Tudo que é puro, nós não podemos ter maldade naquilo que a gente está fazendo. E nós precisamos ser como as crianças, sabe? A gente precisa deixar aquelas pessoas que nos magoaram, aquelas pessoas que nos feriram, na mão do Senhor. Ele que vai fazer a justiça dele. E o texto ainda diz, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, né? Isso deve ocupar a nossa mente. Então, se você está se sentindo ansioso, se você está com uma preocupação excessiva, ore a Deus, entregue a Ele aquilo que está te preocupando, né? Medite nessa palavra, nesse texto de Filipenses 4. Isso é uma chave para a gente proteger a nossa mente, para a gente cercar a nossa mente. E o Senhor, Ele vai nos auxiliar. Então, está ansioso? Louve a Deus, coloque um louvor na sua casa, glorifique o nome do Senhor, medite nessa palavra, que com certeza a ansiedade ela vai embora, né? Você vai ser liberto, porque Deus, Ele quer nos libertar de toda ansiedade, de todo medo, mas é necessário que a gente faça a nossa parte também. Nós precisamos orar, né? Nós precisamos meditar na palavra de Deus. E eu vou falar agora, para finalizar, 3 chaves, né, para a gente se livrar dos pensamentos ansiosos que batem a nossa porta todo dia. Primeiro, desacelere. E desacelerar é algo que vai em contrapartida do mundo, né? O mundo hoje quer nos engolir. Todo o dia que a gente levanta, cada dia a gente tem mais coisas para fazer, temos mais compromissos, a nossa casa é o nosso trabalho. Mas uma chave para a gente se livrar desses pensamentos ansiosos é desacelerar, né? Diminuir o nosso ritmo de vida. Não é que a gente não vá produzir, não é que a gente não vá fazer aquilo que a gente tem que fazer, mas a gente precisa andar num ritmo de vida compatível com aquilo que o Senhor tem para nós, né? Compatível com aquilo que o Senhor Ele quer que a gente viva. Nós precisamos desacelerar, porque quando a gente anda num ritmo muito acelerado, a gente vai perdendo a nossa qualidade de vida, a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando de mau humor, e isso faz mal para a nossa saúde, né? Para o nosso corpo, e também muitas vezes a gente acaba descontando nas pessoas que a gente mais ama, que são a nossa família, né? As pessoas da nossa casa. Então a gente precisa desacelerar. Deus, Ele tem um ritmo de vida, né, para a gente viver. E muitas vezes a gente precisa aprender a andar num ritmo de vida que não vai afetar o nosso emocional, que não vai afetar o nosso espiritual, né? E um ritmo que a gente tenha paz. A segunda chave para a gente se livrar de pensamentos acelerados é viver sobrenaturalmente relaxado, né? Viver sobrenaturalmente relaxado é um estilo de vida. É a gente fazer aquilo que precisa ser feito, né? A gente andar no ritmo de Deus. A gente precisa entender que muitas vezes a gente se sente vazio de Deus e a gente vai ficando ansioso, né? Nós precisamos nos encher de Deus, nós precisamos nos encher da glória de Deus, porque quando nós estamos cheios de Deus,
A gente não tem lugar para ansiedade na nossa vida. E a terceira chave é desfrute do presente. É algo simples, sim, mas que muitas vezes a gente não pratica. Muitas vezes a gente está preso ao nosso passado ou a gente já está pensando no futuro. Mas nós precisamos viver o presente. Então sorria mais, né? Durma bem, brinque mais com seus filhos, diminua o seu tempo nas redes sociais, né? Seja uma pessoa leve, sabe? Seja uma pessoa grata. Viva um estilo de vida de Jesus, né? Algo tão simples, mas que muitas vezes a gente negligencia. E a gente precisa entender que a condição que o Senhor quer que a gente viva é uma condição que a gente tenha paz. Então, quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo, nós estamos vivendo ao contrário daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor deseja para nós. Então, todos os dias, quando a gente levantar, a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos. Primeiro, a gente tem que entregar o nosso dia nas mãos do Senhor, né? Pedir para que a agenda dele se cumpra na nossa vida. E depois fazer uma pergunta para nós mesmos. Hoje eu quero viver como? Quero viver a minha maneira? Ou eu quero viver na vontade do Senhor? Né? Porque quando a gente escolhe viver na vontade do Senhor, fazendo aquilo que realmente o Senhor quer que a gente faz, nós não vamos dar lugar nem para a ansiedade e nem para o medo na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por esse momento. Senhor, que nós possamos cada vez mais, Pai, meditar na sua palavra, estar na tua presença. Pai, neste momento eu oro, Senhor, para todos aqueles, Senhor, que a paternidade feriu, Senhor, que nesse momento o Senhor possa vir com cura, Senhor, nos nossos corações. Deus, que nós possamos entrar nesse lugar de filho, Senhor. Abra a nossa mente, Senhor, abra o nosso coração, para que a gente possa entrar nesse lugar de filho, para que nós possamos realmente viver, Senhor, essa paternidade celestial, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, toda a ferida de paternidade terrena que possa ter em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Senhor, renova a nossa mente nesse momento, Senhor. Alinha-nos ao teu espírito, ao teu coração. Senhor, cura a nossa mente doente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, se tem alguma raiz oculta, Pai, que tem sustentado essa ansiedade nas nossas vidas, que nós sejamos libertos agora, Senhor, em nome de Jesus. Que sejamos curados agora, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero ministrar sobre a sua vida agora. Eu declaro cura sobre a sua paternidade ferida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida agora que você vai viver a paternidade celeste, que você vai entrar neste lugar de filho de Deus agora em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua mente agora a cura. Eu declaro sobre as tuas emoções agora a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida libertação dessa ansiedade. Seja liberto de toda ansiedade, de todo medo que tem batido a sua porta todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém.